Você deve estar se perguntando por que a Gabi tem uma camiseta do BTS? Porque eu já tive uma fase ARMY. Pois é, olha só. Não vou negar, tive uma fase ARMY na minha vida. Todo mundo tem um passado, não é mesmo, minha gente? Só que aí, SHINee estragou tudo, né? Só queria dizer que o BTS perdeu uma fã sensacional, só queria dizer isso. Aquelas. Pra comemorar os 26 mil inscritos do canal, eu falei que ia fazer um vídeo aqui sobre um grupo que vocês escolhessem, e aqui estou eu, falando do BTS, devidamente uniformizada. Se é pra pôr um pé na jaca, né, minha gente? Vamos lá. E eu decidi falar nesse vídeo sobre a evolução dos atributos físicos do Jungkook. Mentira. Mas que ia dar um vídeo sensacional, isso ia, né? Então vamos falar do BTS. Ninguém se torna o que o BTS se tornou, né? Quer dizer, esse grupo que é conhecido internacionalmente só porque tem um álbum incrível, ou porque canta muito bem, ou porque tem uma dança assim impecável. Cara, nem se você tiver as três coisas eu acho que é suficiente. Porque, né, quanto artista bom que tem tudo isso aí e não fica conhecido. Pra crescer como o BTS cresceu, tem que ter algo a mais. E nesse vídeo eu quero falar sobre o que eu acho que o BTS tem de diferente, que inclusive foi o que me atraiu quando eu conheci o grupo, que fez com que eles se tornassem esse fenômeno. Fenômeno? Só faltou fazer aquela voz tipo, este é o fenômeno. We're back with BTS. First US TV debut under your belt. BTS! É algo que muitos grupos de K-pop trabalham pra ter, mas eu acho que nenhum deles até agora chegou assim à excelência como o BTS fez. E o que eu acho que o BTS tem é o Jungkook. Não, mentira. Brincadeirinha. De novo, o que eu acho que o BTS tem é narrativa. E a primeira coisa que eu quero explicar aqui é que ter narrativa não quer dizer você fingir, você ser assim um ator, você ficar ali interpretando o tempo todo. É você relatar experiências e acontecimentos de um jeito que fique mais interessante pra quem tá acompanhando. É você transformar aquilo numa história. Cara, eu preciso dizer, o BTS é muito bom nisso. Brilhante, na verdade. 어제 멀었어. 저번에 멀었어. 저번에 내가 전속력으로 뛰었거든. 있는 이것. 그러니까 땅땅땅 박자 맞추고 바로 출발해가지고. 이게 형이 준비 타임이 너무 길었어요. 아니 보폭을 조금만 줄이면 된다니까. 근데 나도 빨리 가는 거야. 나도 어쩔 수 없어. 근데 그거는 나도 전속력으로 뛰어가서 거기까지 가는데 자꾸 나보고 뭐라면 나보고 어떡하. 제가 옛날에 진짜 소유욕 욕심이 너무 많았어요. 그래서 형 것도 내 거, 내 것도 내 거, 다 내 거였어요. 그래서 진짜 많이 싸우고 혼나고 했는데요. 그 형들이 저한테 가르쳐 준 거잖아요. 그렇게 하면 안 된다고. 근데 이제 이번에 형들이 그러니까 눈에 보이긴 하더라고요. 하는 게 아니라 들어봐봐요. 이게 하고 나서 형이 이게 준비 시간이 길어가지고 이걸 좀만 타이트하게 빨리 가줬으면 좋겠다는 거죠. 그래서 그거 솔직히 그건 내 최대한으로 제일 빠르게 하고 있다니까. A força que o BTS tem contando histórias é tão grande que fica quase impossível, quando você está assistindo a qualquer gravação deles, você diferenciar o que é roteirizado, o que é espontâneo, o que foi programado. E é importante explicar que, gente, não é porque uma coisa é roteirizada que é ruim. Quando você trabalha com comunicação, quando você trabalha na frente de uma câmera, você tem que organizar o que você vai fazer, porque senão o negócio não sai direito. Eu, por exemplo, eu faço roteiro para todos os meus vídeos, cara, porque se eu simplesmente sentar aqui e começar a falar, tipo, não vai ficar bom. Certeza. Absoluto. E no caso do BTS você não consegue fazer essa diferenciação porque tudo parece muito natural, tudo parece muito real, muito genuíno. E aí pensando sobre isso, você vê que na verdade o BTS faz mais do que só música. Na verdade eles têm uma estratégia muito inteligente de comunicação, porque é como se você na verdade acompanhasse o BTS quase que em tempo real, como se você estivesse acompanhando a vida deles. Isso inclui, cara, o que eles comem, o que eles conversam, inclui o amadurecimento de cada um, as angústias, as conquistas. E isso gera um efeito em quem está assistindo que ajuda a explicar um pouco da devoção que os fãs do BTS têm com o grupo e por que eles conseguem novos fãs o tempo todo. Porque quando você tem acesso a esse tipo de narrativa, você assimila as coisas de um jeito diferente. Aquilo não é mais só um grupo que você gosta. Aquilo meio que passa a fazer parte de algo que você acredita. Sabe aquilo que você defende numa roda de amigos? Sabe quando uma coisa se torna assim uma verdade pra você? Porque é isso que as boas narrativas fazem com a gente.
Boas narrativas colocam ideias na nossa cabeça. E o BTS conquista as pessoas contando histórias como, por exemplo, o dia que eles foram na casa de uma fã e usando roupas normais, parecendo meninos normais, eles comeram frango frito com a família dessa menina. Tipo, cara, olha pra essa história, não é muito boa? 안녕하세요. 아이고. 아유. 안녕하세요. 일단 축하드려요. 여기로 오세요. 여기로. 우리 가요제 축제 왜 신청을 하셨어요? 아 진짜요? 말도 안 돼? 와서 재밌게 공부하시라고 다 같이 다 하나씩 들고 약속을 합시다. 우리 가요제 축제 재밌게 보세요. 다 건배. Só pra você entender a força que uma narrativa tem. E só esse assunto já vale um vídeo inteiro sozinho. Mas vou tentar resumir. Quem estuda storytelling com certeza já ouviu a frase: os seres humanos são animais contadores de histórias. O que isso quer dizer? Quer dizer que histórias afetam profundamente a maneira como a gente percebe as coisas. Porque as pessoas compreendem o mundo por meio de histórias. Você com certeza lembra da tua professora falando sobre a jornada do sangue no corpo, ou seus pais, né, explicando pra você como nascem os bebês. A gente precisa entender as coisas e se for por meio de histórias, pra nós é mais intuitivo, é mais instintivo. Por isso a gente tá sempre contando histórias o tempo todo sobre outras pessoas, sobre nós mesmos. E se você achar que aquela história que você tá ouvindo parece verdadeira, que aquela história bate com o que você conhece, com o que você acredita, a tendência é que você pegue aquela história pra você e aquilo passe a te guiar de alguma forma, né, a guiar seus comportamentos, a guiar suas opiniões, porque boas histórias ficam com a gente. Por isso dá pra dizer que quem domina a narrativa tem ali uma espécie de poder nas mãos. Porque se você sabe contar boas histórias, é bem possível que as pessoas prestem atenção em você. Eu acho que foi o que aconteceu com o BTS. Eles trabalharam muito essa questão da narrativa do grupo. Cara, você para e presta atenção no que o BTS tá fazendo. 진짜 고생 많이 했었는데 어렸을 때 17살, 16살 내가 밥을 먹으면 버스를 탈 돈이 없었고 2,000원짜리 짜장면을 먹으면 버스 못 타고 그걸 팔아도 돈을 못 받고 떼먹히고. O BTS está o tempo todo contando histórias, né? E eu nem tô falando da teoria dos clipes, eu tô falando do que eles fazem quando estão os membros do grupo e uma câmera gravando. Seja o que for que eles estejam fazendo, sei lá, esse é o programa do BTS indo comprar churros. Cara, por algum motivo aquilo funciona. Você assiste como se você estivesse vendo um episódio emocionante de uma série. Tipo, você se apaixona pelos personagens, você quer saber o que vai acontecer, você se emociona. 제가 이제 알겠으니까 형한테 기분 나쁜 행동이란 거 알겠으니까 제가 그걸 진짜 고치도록 할게요. 어떻게든 제가 우울한 날에 제가 형이 장난쳤다고 해서 조금 못 받을 수도 있는데 그걸 조금이나 형은 조금 이해만 해주세요. 제가 고칠게요. 사실 너가 그거를 알아주고 고쳐준다면 나 너무 고맙지. 사실 나도 상처 많이 받고 하니까. 맞아. 항상 그런 모습들을 보면서 우리는 무슨 일이 있더라도 같이 가겠구나라는 생각이 어느 순간 박힌 것 같아. 어느 순간 서로 믿게 되고. 너가 그렇게 느꼈다면 더 그런 부분에서 조심하도록 노력을 할게. 이해하는 게 뭐냐면 항상 나도 밝고 가볍고 정말 이런 모습만 보여주지만 나도 굉장히 자주 우울하고 노력하고 있는 거야. 그냥 남들한테 내 밝은 모습 보여주려고. E que história é essa que o BTS tá sempre contando? A narrativa do BTS me parece girar basicamente em torno não de 7 idols, mas de meninos normais. Muitas vezes eles estão sem maquiagem nas gravações, usando roupas assim que, cara, provavelmente você também tem no seu guarda-roupa, mostrando que eles são imperfeitos, né, que eles estão assim tentando conquistar os seus sonhos como todo mundo, que eles estão tentando, sei lá, vencer a depressão, que eles querem deixar os familiares deles orgulhosos com o trabalho que estão fazendo, que eles não são fortes o tempo todo. 평소에 정국이가 그런 친구가 아닌데 그럴 줄은 몰랐는데 갑자기 그렇게 돼서 아 정국이도 사람이구나. 정국이도 얘가 힘든 건 티를 안 내니까요. 야, 괜찮아?
E considerando que o sonho de toda fã é ter acesso ao seu ídolo, é sentir que tem algum tipo de chance com ele, porque ele não é assim tão perfeito, tão distante dela, é uma narrativa muito boa, não é não? Claro que tem outros grupos de K-pop que também mostram seus bastidores, né? Mostram, sei lá, fazem filmagem sem maquiagem, mas o BTS, ele faz isso de um jeito diferente, com mais frequência e de uma maneira mais estruturada. É mais ou menos assim, como se os grupos de K-pop, no geral, fosse um livro meio aberto, que você espia uma página ou outra de vez em quando. E o BTS fosse um livro assim, escancarado, que você pode até folhear se você quiser. É essa a impressão que eles passam. Porque, gente, o normal é você não fazer muita ideia de quem é o seu idol realmente. Mesmo que eles estejam bem à vontade nos programas, né? Mesmo que eles interajam com os fãs, você sabe que aquilo faz parte do jogo de cena. Não porque eles estão mentindo, mas porque eles estão trabalhando. O SHINee, por exemplo, é o meu grupo favorito. Ah, não diga! Eu conheço muito bem cada membro, mas assim, há um distanciamento, né? Ainda que seja um grupo que interaja muito, que seja muito simpático com os fãs, muito atencioso, com o SHINee eu me sinto fã. E é isso. Já com o BTS não. Essa narrativa que eles criaram diminui essa distância. E o fã não se sente só fã. Ele se sente assim, sentado na mesa, comendo junto com o BTS. Ele se sente mais parte do grupo. Quase que parte dessa turma de amigos. De meninos normais. 아니 근데 제가 지민이를 보면 항상 지민이가 그러지 않습니까? 약간 본인은 옛날부터 상남자가 되고 싶어하고 그렇죠. 되게 어린 걸 싫어해요. 되게 막 남자다우신 분들 많이 보고 복근도 많이 하고 항상 자기는 아 저는 애교 같은 거 진짜 못하겠어요 맨날 그러지 않습니까? 다 형 역량이 큰 거 아시지 않습니까? 제가 왜요? 아 저는 네. 괜히 머리를 쓸어 넘긴 게 아니라니까. 솔직히 아 다시 한번 E isso faz com que a identificação seja muito mais intensa. Cara, você assiste aos programas do BTS e você acredita neles. Porque você sai desse programa com a sensação de que, cara, eles são iguais a mim e a você. E essa é uma história que não fica limitada a um território, a um país. Isso não é coreano. Isso é universal. E isso é uma coisa que eles fazem para os fãs e os fãs adoram, mas também é uma estratégia muito inteligente de comunicação. Tanto que quando você assiste a esses programas, cara, você é puxado para dentro dessa história. E cara, você se apega aos membros do BTS, você quer saber mais e mais, porque tudo é feito de uma maneira que fica interessante. 방수래요. 아, 내 코 크기랑 똑같네. 나도 딱 맞는 거구만. 와 진짜 못생겼다. 뭐 깔깐지어처럼 생겼어. 침대 들어가야 됩니다. 제 침대 오시면 환영합니다. 빈 침대 이렇게 같이 들어가야 돼요. 왜요? E claro que isso tudo funciona também porque os membros do BTS têm uma química absurda, absurda. É quando um grupo interage de um jeito que é apaixonante, seja quando eles estão brigando, seja quando eles estão fazendo as pazes, seja quando eles estão se divertindo. 근데 진짜 연습생 때 얼마나 답답했냐면 내가 매주 로또를 1,000원씩 샀어. 근데 이게 매주 안 되는 거야. 내가 한번 이야기했잖아. 돼지꿈을 꿨는데 돼지가 막 이러고 근데 그다음부터 하나 안 맞아. 뭐야 자동이에요 아니면 체크한 거예요? 체크했어요. 돼지가 번호를 이야기했다가 한국말로. 돼지가 한국말로 번호를 들어. E pra contar tanta história, o BTS tá sempre online, né? Além das lives que eles fazem, eles têm assim programas, por exemplo, como o Run, que vai ao ar no V-Live toda terça-feira, e é um programa em que eles ficam fazendo competições entre eles. E aí na quinta tem o Behind the Run, e às quartas tem o Burn the Stage, que são episódios da tour do ano passado. E todo ano eles lançam o Summer Package, que é um DVD especial de verão, e tem também o Festa, que é um evento de aniversário do grupo. Todo ano eles fazem uma programação extensa pros fãs. E tem o Now, e tem o Memories. É como se eles tivessem criado o próprio canal de televisão. Cara, numa época em que os veículos de comunicação estão saturados, é uma estratégia genial de um grupo
que não depende desses veículos para ser divulgado. Ele construiu a própria programação. E aí quando você vai para os clipes do BTS, né, você também encontra rastros dessa narrativa nas letras das músicas e nos clipes. Porque em vez de criar esses clipes, sei lá, que são em mundos paralelos, ou clipes em que eles têm poderes, ou clipes em que, sei lá, eles têm conceitos inspirados em outras décadas da música, o BTS aposta de novo na história dos meninos normais. Claro que eles têm coisas como DNA e Blood, Sweat and Tears, que são clipes mais estilizados, mas no geral me parece que o BTS prefere contar essa história dos garotos que são normais, que sofrem, né, que a vida deles não é glamourosa o tempo todo, que tem problemas, né, que eles são humanos, que de novo são iguais a mim e a você. Cara, quem não vai se apaixonar por um grupo que está fazendo um sucesso mundial e ainda assim conta a história o tempo todo de que não é diferente de mim e de você? Bom, o mundo inteiro está apaixonado no momento, né? Então, além disso, eu acho que essa estratégia não teria tanta força se no final do dia o BTS não entregasse uma música boa, um álbum bom e coreografias bem executadas. E isso a gente sabe que o BTS também sabe fazer muito bem. Claro que toda estratégia tem um prazo de validade, então eu acho que o BTS tem que continuar sempre inovando e se reinventando para continuar fazendo sucesso. E eu tô bem curiosa para saber o que eles vão fazer daqui pra frente. Na verdade, tudo isso que eu falei é mentira, porque o que eu acho que fez o BTS explodir mesmo foi o Jungkook vestido de policial em Dope. Mas ok. Enfim, e eu queria mandar um beijo pra Ana, maravilhosa, que me ajudou muito com esse vídeo. Ana, você não é uma ARMY, você é uma enciclopédia do BTS. Ana, meu amor, te adoro, você sabe. Um beijo pra você. Me segue lá nas redes sociais, eu tô sempre dando dicas de empreendedorismo e de receitas fit. Mentira. Me segue lá, tô sempre lá falando groselha, interagindo com vocês. Eu acho que é isso. Beijo, tchau!